Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Esse mês de junho, celebramos o mês do Sagrado Coração de Jesus e a solenidade de Corpus Christi, corpo místico de Cristo, corpo presente de Cristo, verdadeiramente presente com seu corpo, sangue, alma e divindade, e que alimenta o corpo místico da Igreja, que somos todos nós. No Evangelho de São João, Jesus diz assim, no capítulo 6, Eu sou o pão que desceu do céu. Diziam porventura, não é este aquele Jesus, filho de José, cujo pai e a mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Jesus replicando, disse-lhes, não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que ouve e aprende do Pai, vem a mim. Não porque alguém tenha visto o Pai, exceto aquele que vem de Deus, esse viu o Pai. Em verdade vos digo, o que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que aquele que dele comer não morra. Por 2 vezes Nosso Senhor fala da vida eterna, o que crê em mim tem a vida eterna, e quem comer deste pão não morrerá. A nossa vida está ligada a esse grande mistério deste mês que comemoramos o Sagrado Coração de Jesus e Jesus Eucarístico. O que recebemos, como diz pelos milagres eucarísticos, esse mesmo pão que recebemos, segundo o teste e o exame que fizeram no milagre de Lanciano, é que a carne de Jesus é um tecido do coração. Por isso que recebemos é o coração e o amor de nosso Senhor. Essas 2 solenidades de Corpus Christi e do Sagrado Coração nos levam a entender a centralidade da Eucaristia na nossa vida. Por isso a nossa vida tem a raiz em Deus, na Eucaristia. Ele quis permanecer conosco. Assim conseguimos vencer as tragédias da vida presente pela presença real de Cristo na Eucaristia. Ele se dá a nós. E a vida cristã começa exatamente por ali. Todos os sacramentos nos são exatamente para recebermos Cristo. Por que somos batizados? Para serem inseridos na vida de Cristo. E quem recebe deste pão tem a vida eterna. Quem come dele não morrerá, mas viverá eternamente. A ligação da nossa vida está ligada à vida eterna. O que nos une a Cristo, nos une ao eterno. Quando ele fala desse pão da vida, ele está nos ensinando a amar, a buscar o amor de Deus, a confiar que as tragédias, os problemas, as dificuldades da vida presente não nos podem tirar a alegria de saber que somos filhos de Deus. E nós o somos de verdade, de São Paulo. Somos filhos de Deus porque compreendemos os mistérios. E por isso, a Eucaristia nos é dada nesse santo sacrifício da missa. Poderíamos meditar muitas coisas sobre o Sagrado Coração. Um coração transpassado pela lança no alto do Calvário, na cruz redentora de nosso Senhor. Poderíamos meditar sobre esse alimento celeste que nos é dado. Poderíamos pensar muitas coisas. E a missa ainda tem os seus 4 fins. O louvor. Louvamos a Deus cantando. Louvamos a Deus dizendo, o Santo, o Cordeiro. São louvores a Deus dentro da missa. São cânticos ou orações
proclamadas e ditas, mas que são louvores a Deus, reconhecendo a grandeza de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. São louvores, reconhecendo a grandeza do amor de Deus. A adoração que fazemos quando a consagração de joelhos, antes de comungar, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. São esses momentos da Santa Missa que nos fazem participar dos grandes mistérios que Jesus foi revelando na vontade do Pai. E assim vamos encontrando a raiz da nossa vocação na Santa Missa. A adoração que fazemos, a reparação. Viemos aqui, para reparar as ofensas. Já disse aqui muitas vezes, sujou tem que limpar, quebrou tem que arrumar, pecou tem que amar. Então, a forma de corrigir o pecado é o amor de Deus. Por isso, a reparação é unir-se a Cristo. Como Santa Teresinha e tantos santos afirmavam, a reparação é unir as nossas misérias e as nossas fraquezas aos méritos infinitos de nosso Senhor. São eles, os méritos de Cristo, que nos dão a graça e a salvação. E por fim, o agradecimento, a ação de graças. Rendemos graças ao Senhor após a comunhão. Jesus veio nos visitar, veio tocar o nosso coração, tocar a nossa alma, tocar a nossa vontade, veio nos fazer novas criaturas. Nossa vida, portanto, deve estar centrada na Eucaristia, na devoção à Virgem Maria. Ela nos leva a Jesus. Quando temos devoção à Virgem Maria, ela não faz outra coisa, senão nos levar a Jesus, e a Jesus Eucarístico. Assim, a morte chegará como um ladrão, é verdade. Porque aqui quando fala do pão, quem comer desse pão, viverá eternamente. Quem vem a mim não morrerá. Por que Jesus associa a Eucaristia, o amor do coração, associa a vida eterna? Porque é isso que nós devemos encontrar na Santa Missa. É isso que devemos buscar na Santa Missa. Um propósito firme. Olha, quando alguém começa a estudar para vestibular, qual é o desejo da criatura? É passar no vestibular, fazer a faculdade, formar-se e começar a trabalhar para sustentar a família e ajudar a sociedade. Quando não é egoísta, ele faz isso. Mas quando é egoísta, nem isso faz. Vai tentando encontrar funções na vida e vai sendo a pessoa mais infeliz, porque o fim último nunca alcança e já se perdeu no fim último. O fim último da nossa vida é a vida eterna, e é Deus. E Ele associou o sacrifício à vida eterna. Cruz e glória caminham juntos. Por isso que é impossível ser feliz sem a cruz, porque ela nos leva direto para a glória. Marido é cruz, mas é glória. Filho é cruz, mas é glória. Trabalho de casa é cruz, mas é glória. Tudo isso serve para entendermos os mistérios do amor de Deus. Ele permite que nós, na Santa Missa, participemos. A morte chegará para todos e é uma realidade. Agora, então, vamos viver tristes e acabrunhados porque vamos morrer, então não vale a pena fazer tanto. Se sacrificar para quê se vamos morrer? É melhor esquecer tudo, vamos cair numa depressão profunda. Não, é o contrário. Não poderemos fugir dessa realidade. Isso é verdade. Não podemos fugir dessa realidade. Mas como caminhamos para essa realidade? Tristes porque acabará? Não! É só o começo da vida eterna. É só mais uma caminhada. O tempo da vida presente passa muito rápido. Quem já tem muita idade já sabe. Passou tão rápido que a gente não viu o tempo passar e acha que ainda vai demorar para morrer. Quanto tempo ainda falta de vida? Não sei. Esses dias minha pressão estava tão alta que eu achei que eu ia embora. Não foi ainda tragédia. Queria tanto ir, mas não deu tempo ainda. Então, o que acontece é isso. Todas as coisas nos levam ao nosso fim último. E por isso, quando miramos a glória dos céus, começamos a dar outro valor. Quando colocamos o nosso coração na cruz, e São José Maria Escrivá tinha muito isso. Ele dizia, numa das meditações da Via Sacra que ele escreveu, numa das meditações ele dizia, coração na cruz, na 11ª estação, coração na cruz, coração na cruz, coração na cruz. Quando colocamos o nosso coração nos nossos afazeres, nas dificuldades da vida presente, elas se tornam agradáveis, porque vamos levar a Deus. Vencemos o que nos estorvava, vencemos o que nos acabrunhava, e no final das contas saímos vitoriosos.
porque cumprimos aquilo que devíamos. E essa é a beleza da vida cristã. Por isso, todas as coisas nos levam a esse fim último, nos levam a entender a morte. Não a morte, mas a vida eterna, com Deus, uma união plena. Unimos a nossa vida num sacrifício de amor. E no final das contas, o sacrifício vai ser tirado e ficará só o amor, porque fez com amor os sacrifícios da vida presente. Agora, como isso custa? O padre Léo Tress tem vários livros que ele escreveu. Num desses livros, ele escreve assim: estou no leito, é um diálogo, né, entre um moribundo e um padre. Ele dizia assim: estou no leito de morte, o que me importa? Né? Aliás, esse diálogo é um padre que está morrendo. Então, estou no leito de morte, o que me importa o que o bispo fez? Pouco importa. O que o padre faz? Pouco importa. Só me importa a morte. Agora, a única coisa que me importa é chegar ao fim dessa dor e desse sofrimento, no leito de morte. E aí o padre que estava com ele, que ele era padre, e o padre que estava com ele falou assim: não, você está errado. Só importa uma coisa: a vida. A vida, em maiúscula. É a vida que importa, a vida eterna, porque essa dá valor à nossa vida. Porque a nossa vida, por pior que seja, ou por melhor que seja, não chega a ser nada perto do que é a vida eterna. Por isso, o pão que nos é dado é um pão para a vida eterna, que nos dá força, uma força divina. Por isso Jesus se dá na Eucaristia, porque é uma força divina que nos é dada para suportar o tempo presente, a vida humana. Nos é dado um presente divino para suportar. Por isso, devemos estar bem unidos a Deus. Tem um outro filósofo e teólogo muito importante, Romano Guardini. Ele dizia: Abraão estava triste porque Deus lhe pediu seu filho, mas sob o olhar de Deus, Deus está vendo e aceita o seu sacrifício. E ele, sabendo que agrada a Deus, obedece, mesmo custando doar o seu filho. No final das contas, seu filho foi poupado. E ele teve o filho e agradou a Deus porque obedeceu. Por isso, esse mês de junho, né, não é só o mês das festas juninas, né, Santo Antônio, São João Batista, São Pedro, que vamos celebrar domingo agora. Não é só a festa, mês de festas juninas, mas é o mês do Sagrado Coração de Jesus. É o mês do corpo e sangue de Cristo. Assim, esse mistério nos mostra como Deus nos cerca de carinho. Devemos andar nessa vida sob o olhar de Deus. Entender tudo no íntimo do coração. Por que Deus permite isso? Deus sabe tudo. Despojemos-nos diante da face de Deus, então. Tiremos as máscaras. Senhor, não queria fazer isso. Não gosto disso. Estou cansado dessa outra coisa. Tirar as máscaras, dizer para Nosso Senhor o que a gente sente. Porque às vezes a gente diz: como é que está a vida? Está bem, né? Queria dizer, está ruim para burro. Mas não tem coragem, né? Para Jesus a gente tem que dizer: Senhor, olha, eu não estou aguentando, está difícil, né? Não estou suportando. Me dá um motivo aqui para que eu suporte essas situações. E aí, olhando para Cristo, a gente vai reparar às vezes que a gente não amou. Vai adorar a Deus, que deve ser adorado, e assim o nosso coração vai acalentando. Devemos agradecer a Deus, porque nos deu essa possibilidade de louvá-lo e de servi-lo nessas tragédias que a gente tem que enfrentar. E essa é a luta que devemos travar. Coloquemo-nos sob o tribunal da justiça e misericórdia de Deus, que é a confissão. Porque ali dizemos a Nosso Senhor: Senhor, não fui bom nisso, não fui bom naquilo, errei nisso, tive má intenção naquela outra situação. São as coisas que devemos entender e fazer para que de verdade consigamos vencer. Não brinquemos com a nossa salvação, porque a nossa vida está ligada a esse grande mistério da Eucaristia. O pão que nos é dado é para a vida eterna. A nossa união com Deus nos faz vencer a morte. Por isso, esse é o fim último da nossa vida. Quando buscamos aqui, nos aproximamos, encontramos uma força divina para suportar as misérias humanas. Por isso, precisamos estar com Deus, precisamos falar do pecado, do inferno, mas também das armas e das práticas que nos tiram deste caminho. Quais são as armas e as práticas que nos tiram desse caminho? A confissão, a oração pessoal, meditar os mistérios dessa vida de Cristo,
Por que será que ele disse que é o pão do céu? Porque ele disse, isso é meu corpo, tomai e comei. Isso é meu sangue, tomai e bebei. Quem come deste pão e bebe deste vinho terá a vida em mim, uma vida eterna, uma vida de felicidade. Essa vida nós queremos, mas nós não conseguimos compreender. Como muitas coisas na nossa vida, a gente faz tantos planos, a gente nunca sabe se vai chegar. Mas vivemos como se buscássemos chegar àqueles planos humanos, e que muitas vezes são desfeitos pelo próprio tempo. Quantas coisas a gente sonhou em fazer e hoje em dia nem faz mais. Eu pensava em tanta coisa antes de ser padre, Deus desfez todos os meus sonhos. E fez com que de verdade encontrasse alegria nesse sonho. Num sonho que não é meu, mas é o de Deus. Mas eu me enfiei tanto nele que sou o mais feliz do mundo. Com um monte de cruzes, com um monte de problemas, com um monte de dificuldades. Mas tem vida eterna. Pronto, é isso que importa. É olhar para a vida com outros olhos. Por que temos que suportar tudo isso? Porque no final vai ter um prêmio. Um atleta de maratona corre 42 quilômetros. Para quê? Para cruzar a faixinha na frente de todo mundo e todo mundo diz, à noite ele vai dormir, acabou. Só dorme, no outro dia deve estar com a dor no corpo, tanto correr. 42 quilômetros corrido. E fez um esforço danado para passar na frente de todo mundo. É verdade que às vezes tem um prêmio bom. Mas o prêmio bom pode ser gasto, né? Quando ganha um carro, depois o carro bate e acabou. Aí só é prejuízo. Às vezes os prêmios da vida presente são tão ridículos e a gente se esforça tanto, quando o verdadeiro prêmio é Deus. Assim Nosso Senhor quis se dar a nós. Nós nunca vamos sozinhos, né, para a missa. Os anjos nos acompanham, os santos, né, nos intercedem por nós para vivermos bem a Santa Missa. Né, quando um padre vai celebrar a missa, ele nunca vai sozinho. Acompanha ele a milícia celeste. Os anjos, os santos, vão com ele, mesmo que ele se leve sozinho. Na sua frente está Deus. E todos aqueles que adoram Deus em volta. Ó, maravilha, a missa está cheia. O único idiota é o padre. Não pode falar isso. Então, o que acontece é isso. Mas é aquele que busca Deus. Devemos buscar. São José Maria dizia isso. É preciso buscar a Cristo. Ele vai nos arrastar ao seu amor. E a nossa alegria vai arrastar muitas pessoas. É a alegria de ser filhos de Deus, a alegria de saber que Cristo nos redime, a alegria de saber que Cristo nos perdoa, se dá a nós no verdadeiro pão, no seu sangue redentor, é que arrasta-nos a uma verdadeira alegria. E essa alegria vai arrastar muita gente. É por isso que nós temos que fazer um esforço, né? Ter bom humor diante das coisas. Né? Está difícil, né? É claro que está. Acordar todo dia de manhã, claro que é. Terminar o dia e cumprir todas as tarefas, claro que é difícil. Mas é ali que está a nossa alegria, em fazer a vontade de Deus. Né? Se nós não fizermos a vontade de Deus aqui na terra, se nós não purificarmos a nossa vontade aqui, seremos purificados no purgatório, né? Que é um ato de misericórdia divina. Olha, o que faltou ali? Tinha preguiça, reclamava, murmurava muito, até amava a Deus, mas ia na missa, mas não prestava atenção, fazia as coisas, mas não queria. Né? Então, olha, até que Deus merece o céu, mas agora não, porque ainda precisa purificar. Vivia reclamando, vai para o purgatório agora para terminar de purificar o que não purificou em vida. Não tinha sorriso, não tinha alegria, não tinha amor, não tinha dedicação. Pronto, então como é que vai para o céu? Não pode ir para o céu meia boca. Não pode ir para o céu indo mais ou menos. Temos que ir por inteiro na alegria do amor de Deus. Por isso o céu é a realidade da felicidade, preparada por Deus para nós. O céu é a felicidade preparada por Deus a cada um de nós. Deus preparou já, está nos esperando. Lembra daquela passagem do banquete? Diga para o povo que o banquete já está pronto. A cruz de Cristo, a Santa Eucaristia, o banquete já está pronto. Convidou a muitos. Quantos vieram? Poucos. E por que poucos? Porque não compreenderam o mistério da felicidade. A realidade da felicidade foi preparada por Deus para nós. Essa é uma visão beatífica, ver a Deus plenamente, sem se esgotar todas as realidades, mas numa harmonia que continua para a eternidade. Ver as coisas com uma harmonia, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Chinelada, cansaço, dor,
fraqueza, doença, alegria, bom trabalho, felicidade com a família, né? Caridade, bondade, mansidão, paciência. Todas essas coisas nos levam a Deus. Foram preparadas, são realidades que são harmonia, né, contínua para a nossa eternidade. Somos homens fracos e incapazes, mulheres fracas e incapazes, que confiaram e foram santos porque perseveraram na obediência ao amor de Deus. São José Maria Escrivá tinha bem claro isso, ele dizia isso: homens fracos e incapazes, que confiaram e foram santos pela perseverança na obediência ao amor. É obedecer ao que o amor pede, e o amor é exigente, quer de nós o melhor. Aqui, para que a gente viva bem essa meditação, eu quis terminar essa meditação. Normalmente a gente termina falando de Nossa Senhora, mas vou terminar com a sequência de Corpus Christi, que ela é muito comprida, tudo isso daqui, mas não vou ler toda ela não. Mas a sequência de Corpus Christi no dia, porque a leitura a gente já conhece, né? Na missa tem uma leitura, um salmo, uma segunda leitura, quando não é dia de semana, né? Quando é domingo ou solenidade, primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura, e depois logo é a aclamação evangelho. Mas nessas grandes solenidades, nessas missas mais importantes, existe a sequência. Existe a sequência de Pentecostes, a sequência de Páscoa, a sequência de Corpus Christi. Só tem uma sequência que não é solenidade, que é a de Nossa Senhora das Dores, que eu achava magnífico, é um canto magnífico também. Mas esse daqui de Corpus Christi ainda é mais. São Tomás de Aquino escreveu, quando o Papa, por causa do milagre eucarístico de Orvieto, que foi um milagre que um padre foi celebrar numa missa, um padre estava em crise, achando que Jesus não estava presente na Eucaristia. Ele estava com crise, achando que a presença real de Jesus não era tão real assim. Ele tinha dúvida, sabia que era porque estava escrito, mas não conseguia viver bem isso. Então tinha dúvida, será que Jesus está na Eucaristia? Aí o bispo deu uma penitência para ele. Ele era da Iugoslávia. Vai a pé até Roma e todo dia você tem que celebrar a missa e pedir esmola nas igrejas ou nos lugares para te darem abrigo e comida. Então ele fez. Aí eu falei assim, só fazer isso, depois eu posso largar o ministério? Posso deixar de ser padre? Tá, vou fazer. É bom que eu já estou bem longe, nem volto mais. Então já vou para bem longe e já fico por lá mesmo. Então saiu. Quando estava chegando, faltava 100 e poucos quilômetros de Roma, andou mais de 800 quilômetros. Quando faltava menos de 100, faltava 100 e poucos quilômetros para Roma, ele foi celebrar numa igrejinha que se chama Bolsena, o nome do vilarejo, que fica do lado de um lago bem bonito, o lugar é lindo. E ele foi celebrar num altar lateral, igual esses altares assim, foi celebrar a missa no altar lateral. Na hora que ele pegou a hóstia, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pensou, Senhor, não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. E partiu. Quando ele partiu, a hóstia sangrou. Sangrou tanto que molhou o corporal e manchou até a pedra d'ara, que é uma pedra que tem a relíquia dos mártires, em cima do altar. Manchou a pedra d'ara e manchou o corporal. Muito sangue que saiu de um pedacinho de hóstia, de um pão tão fininho. E ele ficou espantado, não sabia o que fazer, ficou com tanto medo, para que ninguém visse, comungou, assim mesmo, com sangue e tudo, comungou, aí passou, nunca mais duvidou que fosse Nosso Senhor, comungou tudo, mas ficou manchado. E depois ele explicou para o padre, aí fizeram, a partir daí colocaram, né, a pedra ficou na cidadezinha de Bolsena, onde foi o milagre, e o corporal foi para a catedral de Orvieto, que é uma cidade antiga, ainda antes do Império Romano, uma cidade etrusca, depois passou a ser do Império Romano, e que ficou abrigo dos papas na época de perseguição e muita guerra. Então a cidade é maravilhosa, é linda, em cima de uma rocha, a cidade, toda bem antiga, a cidade tem mais de 3.000 anos, aquela cidade. Então, e aí São Tomás de Aquino foi escrever, o Papa pediu para escrever a liturgia de Corpus Christi, então ele escreveu toda a liturgia, o que a gente reza no breviário e toda a liturgia, e ele escreveu esse hino como sequência e muito bonito, e dizia, né, o hino começa assim, né, terra, exulta de alegria, louva teu pastor e guia,
com os teus hinos e a tua voz. Começa bem bonito, para que louve seja louvado pelo hino e a voz. E ele continua. Vou pular alguns refrões, né? Porque não dá para ler todos, né? Era sombra o antigo povo, o que é velho, que era o Antigo Testamento, cede ao Novo, foge à noite, chega à luz. Então aqui ele vai fazendo um hino que cada vez vai ficando cada vez mais bonito e mais bonito. E aí ele coloca assim: o que o Cristo fez na ceia, manda à igreja que o rodeia repeti-lo até voltar. São Tomás de Aquino foi tão iluminado por Deus, porque aquilo que a gente faz, ele conseguiu escrever de uma forma tão bonita em versos. E aí conseguiu, e ele continua: faz-se carne o pão de trigo, faz-se sangue o vinho amigo, deve o crer todo cristão, porque são as palavras de Cristo. Se não vês e nem compreendes, gosto e vida tu transcendes, quer dizer, passa da vista e do gosto, eu falei vida, vista, né? Se não vês que é o Cristo na hóstia e no sangue, nem compreendes, o gosto e a vista tu transcendes, deve ultrapassar, não é gosto de pão e não é gosto de vinho, elevado até a fé nas palavras de nosso Senhor, que fez da morte um caminho para a vida eterna. São essas as palavras que temos que acreditar. E ele continua: é por nós todo recebido, não é em parte ou dividido. Se comungamos uma hóstia grandona ou pequenininha, é o mesmo Cristo. E se fosse um pedacinho pequeno, é o mesmo Cristo. O que recebemos, não em parte ou dividido, pois inteiro é que se dá por inteiro a cada um de nós. E esse é o segredo do coração de Jesus. Ele veio se dar a nós. E a Eucaristia é o pedaço da carne, do tecido do coração de nosso Senhor. Ele dá o seu coração para que inflame o nosso, para que nos amemos mais, e principalmente as mulheres, que são chamadas a viver com efetividade os afetos de amor por nosso Senhor e pela própria família. Se tem uma coisa que as mulheres têm, é essa capacidade de ter afeto e efetividade nesses afetos, exatamente para crescer no mesmo amor de um coração que se inflama e que é capaz de se dar, como foi o de Cristo. E ele vai dizer, esses dois refrões aqui são magníficos, que São Tomás de Aquino colocou, para entendermos a Eucaristia. 1 ou 1000 comungam dele. Se só um comungar, ele se faz presente. Se tiver 1000 numa missa, ele também se faz presente. Ele diz assim: 1 ou 1000 comungam dele, tanto este quanto aquele. Multiplica-se o Senhor. Se é para 1 ou se é para 1000, ele se multiplica e se dá a todos, porque ama e quer a todos. E aí vem essa parte que eu acho a mais bonita: dá-se ao bom como ao perverso. Ele não se importa. Na última ceia ele se deu aos apóstolos que o negaram, que o traíram, e que de certa forma eram amigos, mas se comportaram como inimigos, como traidores. Dá-se ao bom como ao perverso, mas o efeito é bem diverso. E ele vai dizer: vida e morte traz em si. Quando comungamos, como vimos no Evangelho, a vida e a morte. Jesus traz na comunhão vida e morte. O que ele traz? Pensa bem, igual comida, se é o que é bom, enche de vida, porque dá o céu a nós. Traz a morte para o mal. Por que São Tomás de Aquino escreveu isso? Eu nunca tinha entendido. Por que São Tomás de Aquino escreveu, se é o que é bom, enche de vida e traz a morte para o mal. Por que traz a morte para o mal? Porque a pessoa, quando não busca a Deus, ela buscou a sua vontade. E o que ela buscou, na verdade, para ela era um bem. E isso Deus vai tirar dela, porque era mal. Por isso, traz a morte para o mal. Arranca tudo aquilo que ele buscou. E ele vai ficar sem nada? Não, porque ele nunca buscou a Deus. Por isso, perdeu o seu tempo. É por isso que temos que buscar Deus. E aí no final desse hino tão bonito, eu vou pular umas 5, 6 estrofes aqui, ele vai dizer, bom pastor, pão de verdade, piedade, ó Jesus, piedade, conservai-nos na unidade, extingui nossa orfandade,
transportai-nos para o Pai. Aos mortais, dando comida, dais também o pão da vida. É isso que Ele dá. Ele dá a própria divindade, dá um prêmio descido do céu, que a família, assim nutrida pela Eucaristia e unidos em oração, seja um dia reunida aos convivas lá do céu. Não é até o mesmo hino de São Tomás de Aquino, a liturgia fala disso. O que é a Eucaristia para nós? É o fim último da nossa vida. É a raiz e o centro da nossa vida, dizia São José Maria Escrivá, e que depois usaram até isso na Lumen Gentium, no Concílio Vaticano II. É o centro e a raiz da nossa vida. Por quê? Porque nos é dado o céu para nos acostumarmos com a glória do céu. Nos é dado o céu para fugirmos do mundo, para um dia, entregando a nossa vida, entrarmos na glória dos céus. A Eucaristia é o fim último da nossa vida, seja um dia reunida essa família, bem nutrida por Cristo, aos convivas lá do céu. É isso que Nosso Senhor quer nos quer dar a glória do céu. Vou pedir até depois para a Grace, coloca a música, depois dessas palestras, coloca essa música, tá bom? Porque essa música, o hino é lindo, mas a música com melodia ela é mais linda ainda. Então o que acontece é isso, é tão bonito perceber que Nosso Senhor, no mistério da Eucaristia, quis se dar a todos nós. E essa é a razão da nossa vida. Por que temos que rezar? Para conformar a nossa vida a esse grande mistério. E o que é conformar a nossa vida a esse mistério? Aceitar os dons que Deus quer nos dar. E o que é aceitar os dons que Deus quer nos dar? Pôr em prática aquilo que nos dá. Nos é dado como um prêmio para fazer da nossa vida um prêmio e um bem para o outro. Por isso Jesus quis se dar na Eucaristia, para que todos nós pudéssemos comer deste pão e deste vinho, que vem nos salvar. Vamos pedir hoje a Nosso Senhor esta grande graça de compreender este grande mistério. Veio se dar a nós. Assim, no Calvário, a sua vontade foi imolada com a espada da obediência, mas é no Calvário que Ele realiza propriamente o grande sacrifício, imolando pela obediência e pelo amor o seu corpo e a sua alma, tão perfeitamente quanto possível, e cumprindo assim toda a justiça. Pela primeira vez, Deus é completamente glorificado no meio dos homens, porque Ele veio se sacrificar por amor a nós. Um coração que se inflama esperando o amor do nosso coração. Assim, a Virgem Maria tem muito a nos ensinar. E por quê? Porque ela foi inflamada por esse amor desse coração. Tanto que o Evangelho diz de Nossa Senhora, meditava e guardava tudo no seu coração. Pois Nosso Senhor fala, como dizia São José Maria Escrivá, de coração a coração. Vem falar ao nosso coração do amor do seu coração. Aceitemos o amor do seu coração e se inflamará o nosso coração de um amor mais puro, que é o amor divino e o amor da Virgem Maria. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.